Olá, me chamo Fabrício Nogueira, hoje vou falar sobre extintores de incêndio. Para isso me baseei na NBR 12693, na IT 21 do Corpo de Bombeiros de São Paulo e separei 3 extintores mais utilizados para detalhar um pouco deles. Sejam bem-vindos ao nosso canal Universidade de Segurança contra Incêndio. Quando a gente fala sobre extintor de incêndio, a gente usa essa palavra extintor de incêndio, a gente pensa que o extintor combate o incêndio. Não, o extintor não serve para combater o incêndio, ele serve para combater o princípio de incêndio. Um incêndio é um fogo fora de controle. O extintor de incêndio ele tem mais ou menos 1 minuto de atuação, um extintor portátil, né? Então, definitivamente, um extintor ele não vai combater o incêndio, ele vai combater um princípio de incêndio, ou como algumas literaturas gostam de chamar, o foco do fogo. As classes de fogo são determinadas pelo material queimado e são divididas em pelo menos 5 classes pela literatura. É importante a gente entender um pouco delas. A classe A é o fogo em material sólido comum. Um exemplo que eu posso dar é a madeira, os papéis, plástico, por exemplo, também. E um grande diferencial deste tipo de classe é que o fogo não queima só na superfície, também como em seu interior. A classe B, o fogo é um combustível sólido ou em combustível líquido. O combustível sólido, por exemplo, eu posso citar a graxa. Já o combustível líquido é a questão do álcool e a gasolina. Neste caso, nesta classe, o fogo acontece somente na sua superfície. Ok? Já a classe C é o fogo em equipamentos e instalações elétricas energizadas. A classe D é o fogo em materiais pirofóricos ou em metais combustíveis. Acontece em metais principalmente quando os metais estão em forma de pó. Já a classe K, bem, esse K vem do inglês kitchen, que significa cozinha. É um incêndio em óleos vegetais, óleos animais e gorduras, usados tanto em cozinhas industriais quanto cozinhas comerciais. Os extintores ele tem algumas classificações também. Os extintores podem ser classificados quanto ao tipo de agente extintor. Então ele pode ser de água pressurizada, CO2, pó químico seco. Ele pode ser classificado quanto à forma de ação sobre o fogo. Ele pode ser classificado também quanto à forma de pressurização, uma questão mais de manutenção mesmo. E pode ser classificado pela massa total. Essa questão da classificação pela massa total é importante vocês entenderem. O extintor portátil é considerado portátil aquele que vai quando tem a massa total até 20 kg. Já o extintor sobre rodas, ele vai partir de 20 kg e vai até 250 kg. Então o extintor portátil não pode ultrapassar 20 kg. Já o extintor sobre rodas, ele vai de 20 kg até 250 kg. Uma orientação que eu dou, um comentário básico, é que você pode sim usar os extintores na tua edificação para fazer um treinamento básico. Pega alguém lá na tua edificação que já teve algum treinamento, que sabe utilizar o extintor e mostra para as pessoas de uma forma geral como usar esse extintor. Manda ela pegar lá, sabe? Pegar o extintor onde que ele estiver preso, manda ele levantar, sentir o peso. O extintor pode pesar até 18 kg mais ou menos aí na parte prática, você vai conseguir achar extintor até 18 kg. Então, pegar esse extintor, romper o lacre, tirar o pino e acionar ele mesmo, ver como que ele aciona, é interessante. Para no momento do incêndio, naquele momento que você precisa economizar tempo, como eu já falei, um extintor, ele vai combater um princípio de incêndio. Para ele não virar incêndio, esse fator tempo é primordial. Pessoal, aqui a gente tem 3 extintores, os mais vistos, os mais visualizados aí, shoppings, em casas públicas, edificações, de uma forma geral, utiliza-se esses 3 tipos de extintores. Aqui você tem o água pressurizada. Observe que ele só pode combater incêndio do tipo classe A, tá ok? Um outro ponto que eu chamo a atenção é o selo de homologação junto ao Inmetro. Isso daqui identifica que o teu fornecedor, que a tua manutenção foi feita por uma empresa homologada junto ao Inmetro. E aqui você tem a validade, tá? A validade do teu extintor, quando você tem que mandar novamente o teu extintor para manutenção. Observem o seguinte, esse extintor é acompanhado de um manômetro. Esse manômetro tem que ficar na parte verde, ele não pode nem ficar com pressão acima nem pressão abaixo. Se estiver assim, volta com ele para sua manutenção. Lacre, sempre o lacre tem que estar aqui, não pode estar um lacre violado, ok? O lacre violado quer dizer que ele pode ter sido utilizado. Se ele pode ter sido utilizado, verifica o manômetro. Ok, o manômetro, tendo um lacre, coloca. Não tendo, tem que mandar novamente para manutenção para verificar e colocar novamente o lacre. Tá? Extintor de água pressurizada.
O pó químico seco, como eu falei para vocês, eles são bem parecidos. Observem o seguinte, tem uma solda na parte superior, tem manômetro, tem essa parte da mangueira aqui, mas a grande diferença dele é do agente extintor, tá ok? O agente extintor é um pó químico e esse agente extintor é água. Esse daqui combate as classes de incêndio B e C e esse daqui classe de incêndio, apenas a classe de incêndio A. A grande diferença é como que eles vão agir, tá ok? Se você utilizar o pó químico seco numa classe de incêndio A, como o fogo está pegando mais para a parte interna do material, isso daqui vai ter pouco resultado, né? O pó químico seco vai ter pouco resultado. O extintor de pó químico seco, ele não vem cromado normalmente. Essa daqui é uma possibilidade, ele pode vir tanto vermelho quanto cromado. É um extintor bem parecido com o extintor de água. Agora observe que ele combate incêndio do tipo classe B e classe C, tá ok? Também tem um manômetro que você tem que deixar ele sempre na parte verde. Lacre, ok? Mangueira também, muito parecido com o extintor de água, tá? Então esse é um cuidado que você deve ter. Extintor classe A, de água combate classe A. Extintor pó químico seco, classe B e C, ok? Então uma diferenciação básica que a gente costuma falar, né, em meio dos profissionais é um cascudo que você pode dar no extintor e observar que esse do pó químico seco de fato tem um som bem seco. Já o de água tem um som mais agudo, tá ok? Então são as grandes diferenças entre o extintor de água e de pó químico, para você ter cuidado na hora de você combater o incêndio. Aqui a gente tem também um extintor que combate classe B e classe C, ok? Observe que ele é completamente diferente dos outros. Ele não tem a solda na parte de cima, ele não tem um manômetro. Aqui você tem o difusor, aqui você tem o punho do difusor ou canopla, tá ok? A ausência do manômetro, e ele é um extintor que ele emite CO2, tá ok? Então quando você tem a saída do gás daqui de dentro para fora, essa parte do difusor vai chegar a menos 70 graus centígrados. Então você nunca coloque a mão aqui, é um risco de acidente absurdo, é uma queimadura que a gente chama de queimadura de gelo seco, ok? Então é bom destacar que o extintor de incêndio normalmente é o primeiro equipamento a ser utilizado em caso de incêndio. Logo, a pessoa que vai combater o incêndio deve garantir que é possível combater aquele incêndio com mais ou menos 1 minuto. Como eu falei, a carga extintora que está ali dentro do extintor portátil vai garantir esse tempo aí de mais ou menos 1 minuto. Então, para o extintor ser útil, ele tem que ter essa capacidade de combater aquele princípio de incêndio em mais ou menos 1 minuto. E é importante também falar o seguinte, que o extintor de incêndio, ele normalmente, salvo a exceção da edificação unifamiliar, em todas as outras edificações, o extintor de incêndio é obrigatório sim. Na questão da inspeção, eu percebo alguns erros assim básicos, assim que a gente sempre encontra, sabe? Então, pensando nesses erros, eu fiz 5 perguntinhas básicas que você pode incorporar aí no teu checklist para você deixar com a tua brigada de incêndio ou com o pessoal mesmo da tua manutenção, tá ok? Então assim, na hora dele passar lá verificando, inspecionando os extintores, primeiro, ele tem que verificar se os extintores estão nos locais adequados. Se o CO2 está no local do CO2, se o PQS está no local do PQS, se a água está no local da água. A segunda é você verifica se o teu lacre está intacto. Se ele não estiver intacto e você não tiver como garantir, por exemplo, através do manômetro, que não teve perda de carga, você tem que mandar ele para manutenção novamente, não tem como. Manda para manutenção, verifica se o peso está ok, se ele está em condições de uso, e aí vão te mandar com um lacre novo. A terceira questão é se a área está livre e o acesso também ao extintor está livre. É importantíssimo. Para você ir lá e pegar o extintor, não pode só estar a área livre e você ter um montão de caixa ali interrompendo a passagem. A quarta é, os extintores estão bem visíveis? Os extintores têm que ficar em locais bem visíveis, para garantir que um visitante, por exemplo, possa ali pegar e combater o princípio de incêndio mesmo. A quinta questão é, não apresenta nenhum amassado, nenhum dano físico. Se ele está lá com o amassado, você tem que mandar ele para manutenção, não adianta. Então neste vídeo foi possível entender melhor alguns pontos. A diferença do incêndio e o princípio de incêndio, o que você pode combater, né, com o extintor de incêndio, as classes de fogo, a importância de um treinamento básico e como fazer, né, com teus próprios extintores de incêndio,
A classificação dos extintores, uma classificação bem básica. Fizemos então uma chamada rápida ali com 3 tipos de extintores básicos, que foi a água pressurizada, o CO2 e o pó químico seco. E por último, a gente deu uma dica dos erros mais encontrados, né, nos extintores, nas nossas inspeções, para você colocar aí no seu checklist. Tá ok? Querendo tudo isso escrito, vai lá, se inscreve no nosso canal, peça o nosso e-book que a gente vai te mandar com certeza. Então lembre-se, vidas sempre vêm em primeiro lugar. Um abraço.